Porque não adianta você ser produtivo, fazer um monte de coisa e isso não te garante um futuro bom, isso não te garante que sua vida seja melhor e o porquê, mesmo você sendo produtivo, sua vida não muda. Vim falar aqui para vocês um pouco da minha experiência, um pouco desse livrinho aqui, que é o Essencialismo. Talvez você já tenha lido. Se você não leu, coloque esse livro na sua lista, porque o assunto de hoje, esse livro, na verdade, ele me abriu a mudança da minha vida. Quando eu tinha 15, 14 anos, quando estava começando na minha jornada de ser uma pessoa produtiva, finalmente mudar de vida, mudar realmente os meus hábitos com o decorrer do tempo, o que eu fiz foi começar a me tornar uma pessoa produtiva. Então, o primeiro livro que eu li foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Li assim realmente em busca de obter conhecimento. E esse livro ele é bom, né? Eu sei para os grandes leitores aí, livros de autoajuda são patéticos, mas para mim, naquela época resolveu porque eu realmente era uma pessoa muito viciada em celular, só vivia jogando o tempo todo, não tinha realmente uma perspectiva de futuro. E ler esse tipo de livro já me ajudou bastante. Mas qual o problema em relação a isso? Eu queria ser uma pessoa produtiva, porque eu tava vendo ali, pô, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então vou ser uma pessoa produtiva. Comecei a ler mais, praticar exercício físico, ia lá, chegava de manhã, fazia esses dois, ia lá e dormia no período da manhã. Aí eu tentava estudar, estudava um pouco e tal. Só que chegou um tempo, acho que foi depois de uns 7 meses, 6 meses, que mesmo eu fazendo essas coisas, minha vida não melhorava. Mas por quê? Né? Porque essas coisas não melhoravam. E, tipo, eu continuei fazendo isso durante um bom tempo e eu lembro que nessa época eu comecei a acrescentar criação de conteúdo nesse período e minha vida já conseguiu dar uma melhorada. E é muito interessante porque foi um ponto que eu não percebi, mas eu achava que naquela época era porque eu estava sendo produtivo. Porque para você ter sucesso, você tem que acordar cedo, você tem que ter bons hábitos, é o que muitas pessoas dizem, mas muito pelo contrário. Não é porque você acorda às 5 da manhã que você é melhor do que o cara que acorda às 10. Às vezes esse cara que acorda às 10 trabalha na madrugada. O cara que acorda às 2, mas porque eu acordei de tal horário eu sou melhor do jamais. Então, o problema disso tudo, de realmente eu não conseguir caminhar, conseguir trilhar uma vida onde havia mudanças enquanto eu continuava caminhando, era justamente porque eu focava minha energia em tudo, menos naquilo que eu precisava. A famosa Lei 80-20, que é 80% dos seus resultados são focados em 20% das suas ações. Eu lembro que eu vi um vídeo, era do Pinho, é Pinho o nome dele, muito famoso, aliás, gosto bastante dos vídeos do Pinho, e eu lembro que ele falava que na maior parte das vezes o problema que você tem se resolve com dinheiro. E era exatamente esse meu problema. A maioria das soluções que eu precisava ter apenas seriam resolvidas com dinheiro. E eu fazia tudo. Eu lia, eu ganhava conhecimento, me tornava uma pessoa produtiva, mas na hora do trabalho, eu ainda estava no ensino médio nessa época, e na hora do trabalho eu pecava, que era onde eu realmente precisava atingir. E por que eu falei para vocês anteriormente que criar conteúdo realmente trouxe alguns resultados? Foi justamente porque com criação de conteúdo eu consegui gerar uma pequena fonte de renda ali que já me ajudava. Então já consegui dar uma engatinhada no que eu queria. Se você continua sendo produtivo, se você continua plantando várias coisas, mas você não está colhendo resultado, é porque você não está indo na raiz do problema. E como eu descobri minha raiz do problema, e você pode descobrir a sua. Então, basicamente, o que eu fiz naquela época para resolver os meus problemas e realmente começar a trilhar um caminho onde você vai conseguindo evoluir gradativamente foi justamente ver qual era o meu problema principal, que no meu caso era o dinheiro. E o que eu fiz, que você também pode fazer aí para você saber, né, qual é o seu problema, é olhar os seus 5 principais problemas. Todos os meus, na maior parte do tempo, era resolvido com dinheiro. Poder ajudar minha família, comprar equipamentos que eu não tinha, poder estudar, comprar cursos para obter mais conhecimento e esse tipo de coisa. Claro, tinha várias outras coisas que na época não venho em questão lembrar aqui, mas com certeza dinheiro ali estava sendo uma coisa principal. É claro, sei que muita gente vai falar, pô, é fé, é isso, é aquilo, mas estou falando das minhas necessidades naquela época, tá? Não estou falando algo relacionado a problemas gerais. Eu estou falando de como fazer sua vida caminhar de acordo com os seus hábitos. Não só seus hábitos, mas também focando na sua dor principal, naquilo que se você mudar, sua vida começa a andar. O que eu fiz foi ver quais eram os meus piores problemas e quais eram a necessidade. E quando eu olhei para isso tudo, eu vi que o meu problema era dinheiro, mas eu fazia tudo aquilo menos focar em ganhar grana.
E esse é o problema que muitas vezes você pode estar fazendo. Porque, para ser bem sincero, não adianta você só ser produtivo se você não tem direção. Na maior parte do tempo, produtividade sem direção é só ocupação, você está ali ocupando o seu tempo. Claro, você está se tornando uma pessoa melhor, porém, sua vida não vai andar. Você pode ser o cara que leu 1000 livros e ainda não conseguir proporcionar uma vida que você queria, viajar para outros países, dar uma vida melhor para as pessoas que você ama, sendo que você está fazendo tudo aquilo, menos focar na sua dor principal. Eu sei que é muito bom essa sensação de progresso que a gente tem quando a gente está se tornando produtivo, quando a gente está buscando algo, mas também é muito ruim a frustração de não progredir. Porque eu faço tantas coisas e minha vida não muda. Porque muitas vezes a gente acaba se confundindo com o nosso esforço é equivalente aos nossos resultados, mas é muito pelo contrário. Não adianta você se esforçar demasiadamente em diversas coisas, porém você acaba aí não evoluindo. Por quê? Porque na maior parte do tempo é um esforço onde ele tem direção e é um trabalho inteligente. E é aí que vem os grandes resultados. No livro Essencialismo, que eu comentei para vocês aí no começo do vídeo, o porquê ele ser tão bom é porque ele trata justamente sobre isso. Você ser uma pessoa essencialista é onde você foca no essencial. Tem uma imagem até bem interessante nesse livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, que resume bem o que eu estou falando. Basicamente é essa imagem, onde você está depositando sua energia em várias coisas e você pode ver que as setas são pequenas. Você só consegue chegar até aqui, porque você está focando em várias coisas. E quando você foca em várias coisas, até meu caminho na rede social foi assim. Eu já tentei ser copywriter, já tentei social media, já estudei várias áreas e só quando eu foquei em apenas uma que eu realmente consegui ter resultados que eu não imaginaria que teria tão cedo. Então, basicamente é isso. Se você está querendo, vamos dizer, você está querendo ser uma pessoa mais saudável, mas você está colocando sua energia em várias outras coisas que acabam prejudicando sua dieta, vamos dizer assim. Você está querendo ser um concurseiro, você está querendo passar em uma universidade, mas você está focando sua energia em várias outras coisas, você acaba que você não evolui. Mas vamos citar o exemplo aqui, você é um atleta, você quer ser um cara performático, você quer um dia chegar nas Olimpíadas. Quando você foca sua energia em uma única coisa, você começa a treinar nas suas dores principais, você chega aqui, você chega bem mais longe. E é justamente isso que eu quero falar para vocês. Quanto mais você se esforçar em uma única coisa, na sua maior necessidade, mais longe você chega. O exemplo do atleta é muito interessante, porque quando você quer ser um atleta, você quer melhorar os seus resultados, você não fica fazendo várias coisas. Você basicamente melhora a sua dieta, você descansa bem e você treina pra caramba naquilo que você quer ser bom. E é justamente isso. Repitam. Usem a repetição a seus favores. Por quê? A repetição. Porque quando você foca naquilo que é realmente sua necessidade e você repete, mesmo que a sua evolução não seja linear, mesmo que haja altos e baixos, quando você continua, você consegue chegar longe. Eu acho muito interessante esse fator de você focar no essencial, você ser uma pessoa essencialista, que é como diz nesse livro, porque realmente, se você acha aquele problema, você estuda, você treina, você realmente começa a catucar aquela ferida e saber que, se eu focar aqui vai dar certo, você vê que sua vida vai andando. E é muito interessante isso porque realmente você vai precisar ser uma pessoa paciente, é claro. É muito importante dizer isso porque resultados, como todos nós sabemos, não vêm do dia para a noite, mas é claro, quando você trabalha com constância, reconhecendo seus erros e também tendo um direcionamento, que é o principal desse vídeo, você precisa ter direção na sua maior dor, não esqueçam isso. Nunca lembrem da Lei 80-20, você precisa focar apenas nos 20%, que você pode ter certeza, se você focar nesses 20%, 80% da sua vida vai mudar por completo. Eu falo isso com propriedade porque eu lembro que diversas vezes da minha vida eu já tentei fazer várias coisas e realmente quando eu foquei na minha única dor, que foi começar a trabalhar de maneira mais inteligente, focar em apenas uma área, minha vida mudou por completo. É até meio hipócrita, né, falar isso aqui para vocês que ser uma pessoa produtiva às vezes não é tão benéfico quando a gente olha a rotina de pessoas de sucesso, onde elas mudaram a vida delas por completo, tem rotinas perfeitas, acorda cedo, faz não sei quantos exercícios e gere-se empresa e ganha milhões, mas vocês têm que entender que a sua trajetória não é igual de todo mundo, tá bem? Às vezes aquela pessoa que tá ali tendo aquela rotina foi depois de muito trabalho, muito suor, depois de construir uma grande empresa, depois de passar em um concurso, depois de conseguir ser
digamos, um grande doutor, um grande atleta, uma pessoa de sucesso. Então, vocês têm que parar de comparar uma rotina de uma pessoa que já está com a vida feita comparada com a sua, que às vezes, claro, você já pode estar realmente numa condição de você consegue estabelecer grandes hábitos e ainda assim focar no seu objetivo. Mas na maior grande parte do tempo, para você focar naquilo que você deseja, focar nos seus 20% que realmente vai mudar a sua vida, você vai precisar abdicar da maior parte das coisas para focar naquilo. Então, vamos dizer um exemplo meu. Esse ano passado, basicamente, eu acredito que foi o ano que eu mais trabalhei. E, cara, várias vezes trabalhando ali de domingo a domingo sem problema algum, porque eu sabia que se eu focasse na minha maior dor, realmente teria grandes impactos na minha vida. E foi o que aconteceu. Então, lembre-se que se você realmente quiser focar naquilo, às vezes sua vida não vai ser uma rotina perfeita durante um tempo, mas esse tipo de sacrifício que você quer ter, se você realmente quiser mudar a sua vida, é necessário e com certeza você não vai se arrepender, porque isso é durante um período da sua vida que essas coisas acontecem, então é isso. Sejam pessoas essencialistas, foquem na sua maior dor. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comenta aqui o que você achou. Se você achou que eu tô errado, pode falar também, sem problema algum. E é isso. Te aguardo aí no próximo vídeo. Tamo junto.